Olá, eu gosto da experiência que o Cláudio vai exibir a seguir, porque é uma forma de demonstrar, não é, a existência da pressão atmosférica, porque a gente nem sempre se dá conta, né? Fomos tão bem adaptados, né, a viver, né, sob pressões relativamente altas, né? Até altas, né? Sim, sim. E a gente não se dá conta, né? E eu gosto dessa experiência porque se trata do uso de materiais bem simples e que se pode fazer na escola, né? Veja, tenho aqui uma plaquinha, né? Veja, agora, tem que ser um material bem leve, né? Um plástico, né? Bem leve. Não faço de alumínio, que não vai dar certo, né? E nem com ferro. Sim, um plástico bem fininho, bem fininho. Um copo e você vai colocar água dentro do copo. E o resto agora o Cláudio vai explicar, tá certo? Okay. Mas eu acho que a experiência é linda e bem fácil de se fazer. Vamos lá, Cláudio. Ok. Bom, pode até ser usado uma placa de alumínio, desde que seja bem fina, né? Não seja muito pesada, né? O importante é que a superfície seja bem plana. Bem plana também, né? Para ela aderir, né? Não pode entrar ar nem sair água, né? Quer dizer, tem que estar bem plano. A gente não recomenda usar papel ou papelão porque ele absorve água, né? E com o tempo então ele vai ficando pesado, vai ficando pesado, né? Fica torta e acaba entrando ar, sai água. Então, a gente vai fazer uma experiência usando a pressão atmosférica, né? Então aqui, primeiro nós vamos colocar água, né, no copo, o plástico, né? E agora com cuidado a gente vai virar o copo, né? E a gente pode até deixar cair um pouco de cair água. Um pouquinho de água, né? Tá? Essa que é a ideia. Deixar cair um pouquinho de água. Ok. Olha, né? Pronto. Aí está. Aqui Olha está. só. Não cai a água, né? Isso. Por quê? Porque tem a pressão atmosférica agindo, tem uma força, né, de baixo para cima. E olha, ela consegue equilibrar a força-peso. Pressão atmosférica. Não é isso, Cláudio? Então, inclusive, a gente pode até usar... essa parte aí eu acho que requer um pouco de habilidade, né, Cláudio? Então você já tem experiência, né? Aqui eu tenho agora a centrífuga, né? Aí não cai. Que é a força está oscilando, Até oscilando. Podemos virar ele assim. Olha. E mesmo assim, olha só que mesmo com a interessante. força de inércia, né? A força centrífuga, ele não cai. Tá? Olha então, só. Se eu virar muito rápido, logicamente ele vai sair. Veja, porque o que acontece é o seguinte, quando passa nessa parte de baixo, né, tem a força centrífuga, então isso na verdade, uma força maior do que apenas a força-peso, né? Sem dúvida, sem Quando dúvida. passa na parte de cima já é mais difícil, mas na parte de baixo você está aumentando, né, a força, né, sobre essa quantidade de água aqui. E mesmo assim a pressão atmosférica dá conta. Então esse movimento, né, eu acho interessante, porque na parte de baixo é onde está o risco maior, né? Então, se você colocar com uma velocidade muito alta, aí ela vai cair. Né? Quando chegar embaixo, a tendência dela é cair quando chegar embaixo. Exatamente. Não é isso? Muito bom. Só que nesse caso, a gente pode mostrar que a pressão interna aqui da garrafa, ela é menor do que a pressão atmosférica. Certamente, né? Por quê? Porque se fosse igual... né, aí qualquer força a mais faria ele descer. Cairia. Né? Então eu tive cuidado de tirar um pouquinho de água para exatamente diminuir mais a pressão do ar que está aqui. Então tem um propósito aquilo de tirar um pouco de água. Exatamente. Diminuir para fazer uma espécie de vácuo aí, né? A pressão aqui menor do que... Mas a pressão aqui não é muito menor do que a atmosférica, é um pouquinho menor. Só um pouquinho mesmo, mas isso é suficiente? A pressão atmosférica é tão grande, mas tão grande, que uma pequena variação é capaz de segurar isso aí. Né? E até segurar a centrífuga. Né? Então, a pressão atmosférica, do jeito que você falou, a gente não se dá conta, mas ele é 10 elevado a quinta pascals.
Então, né? você veja, 100 mil 100 mil, Pascal. newtons por É metro quadrado. fantástico, é enorme, é enorme. a Então, em pressão 1 metro atmosférica. quadrado é como se tivesse um peso de 10 toneladas. Né? Uhum. Então, isso mostra a pressão atmosférica. Né? Então, nesse caso, eu tenho agora não uma pressão dentro igual à atmosfera. Não. A pressão aqui dentro é menor. Né? Tanto é que ele cria uma força, né? No sentido de empurrar essa película aqui. Né? E tem a força normal que, né, contrapõe essa força. Uhum. Bom, a gente pode fazer a mesma coisa agora com esse pote, né? Ele agora tem uma diferença, tem uma tela agora. Então o que nós vamos fazer é colocar água no pote, podemos até colocar um pouco mais. E da mesma forma colocar aqui a plaquinha, girar. Ele segura, mas se eu tirar... Olha, ainda consegue, né? Consegue. Claro. É porque esses furos são pequenos, não é isso? São pequenos, exatamente. Agora eu tenho um equilíbrio. Na verdade, agora a pressão interna equilibra com a pressão externa. Certo. Agora é o equilíbrio. Né? Então agora eu não posso ficar virando porque agora... agora se virar, com certeza a água vai sair pelos furos, né? Não pode fazer aquilo que você fez antes, isso, né? E outra, o segredo é essa peneirinha aí, né? Depois você mostra a peneirinha. Exatamente. Tá certo? É o seu segredo. Então vamos lá. Eu vou agora inclinar um pouco esse pote. A gente pode ver que conforme você inclina, esse lado vai ficando mais raso do que esse. Aqui está mais fundo. Ou seja, a pressão hidrostática da água aqui vai ficando menor. Menor, e aqui vai ficando maior. Então ele deve começar a sair por aqui, né? Não. E não por lá. Na verdade é o seguinte, há um equilíbrio. A pressão atmosférica é igual à pressão dentro. E se eu deixo esse lado aqui menor, a pressão da água aqui nesse ponto é menor. Ou seja, aí o ar vai querer entrar. Então se eu viro, você pode ver que o ar entra por aqui. Isso, né? Então ela começa a sair primeiro por aqui. Exatamente. Porque a pressão é maior agora aqui. E não, o ar mas entrou. É interessante, porque você arranjou uma telinha que fica ali no limiar, na verdade, né? Isso. Qualquer coisinha a mais, né? Interessante. Na verdade, essa tela aí, ele faz com que a água grude nessa tela. Né? Então, isso faz com que o ar não entre nem a água saia. Por causa das forças de adesão. A água gruda na tela, forças moleculares, intermoleculares. Então, assim, olha só que interessante. Então, se eu inclino desse lado, a pressão da água diminui e o ar, a pressão atmosférica empurra o ar aqui para dentro e com isso a água sai. Interessante. Então, são dois experimentos simples de fazer. Experiências bem simples e belíssimas, na verdade. Porque também ilustrou a lei de Stevens, né? Aumentou a altura, a pressão aumenta, né? Então começa a vazar por aquela parte, né? Entrando ar do outro lado. Entrando ar do outro lado.